Então é isso, uma boa noite a todos, muita luz e muita paz. Prazer estar com vocês em mais uma aula do nosso ciclo de estudos psicológicos espíritas. Atrasei aí uns 30 minutos, tá? Mas que bom que vocês puderam vir. Vamos até 9h30, então, para a gente manter a nossa 1 hora. E quem não puder acompanhar hoje, no fim eu acabei também me esquecendo na correria lá de botar o anúncio que hoje a gente teria aula, e aquilo é bom porque as pessoas se lembram, né, que é dia que tem encontro, mas eu acabei também na correria esquecendo. Então, levemos o nosso pensamento com muita gratidão a Jesus, aos mentores nossos e aqueles que nos acompanham na nossa aula, e vamos fazer uma prece, então, do livro Antologia da Espiritualidade, Espírito Maria Dolores, psicografia do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Maria Dolores chama de conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e sedentos de paz. Dói encontrar na vida aqueles que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço, aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tantos que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tantos que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixeis seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, tome e guarde em serviço o nosso coração, que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado, e vamos lá, tá? Eu vou navegar aqui pela apresentação, qualquer coisa aí, se der uma trancada na rede, vocês me gritam aí, tá bem? Hoje, pessoal, a gente vai dar sequência na nossa apresentação, tá, da culpa, tá, que será a nossa sexta e última aula do assunto dos transtornos psicológicos, tá? Nós paramos aqui, tá, na semana passada, dificuldades de relacionamentos. Dá para enxergar aí bem a apresentação para vocês? Sim, enxergando de boa. E se eu pular aqui, virou o slide? Virou. Tá, voltei então. Dificuldade de relacionamentos, tá? O que diz ali Joana de Ângeles na obra Despertar do Espírito? Uma obra da coleção psicológica, como todas delas, que é excelente. Esse livro, inclusive, tem em PDF, se vocês quiserem puxar. Diz ela, coimado pela culpa, foge dos relacionamentos de qualquer natureza, cultiva o mau humor, processa erradamente o que ouve, sempre considerando que todas as queixas e reprimendas, advertências e observações que o alcançam têm por meta censurá-lo, humilhá-lo e estigmatizá-lo, tá? Então, a culpa também é um dos grandes fatores, tá? Eu não sei dizer, porque não tenho essa perspicácia e muito menos esse conhecimento teórico crítico, se a culpa é o principal problema dos nossos relacionamentos. A culpa nossa, tá? Dos nossos relacionamentos interpessoais com outras pessoas. Mas eu não creio estar mentindo se eu afirmar que, com certeza, a culpa é ou está entre os principais problemas e dificuldades. Porque a culpa, primeiro, ela é paralisante.
psicologicamente falando. A gente sabe disso. Segundo, a culpa também é retraidora, ela nos retrai, ela nos amedronta, ela nos apequena, ela faz com que a gente tenha a nossa autoestima derrubada, ficando cada vez mais baixa, ela faz com que a gente, com tudo isso que vai acumulando, perca a alegria de viver. E como nós temos, também em outra obra excelente, Joana de Ângeles fala sobre aquilo que o ego espelha, nós temos, por ignorância e desconhecimento de nós mesmos, por ainda não termos o hábito de fazer a viagem interior, mergulharmos, ou seja, no nosso mundo íntimo, e ficarmos frente a frente, conscientemente, de todas as nossas mazelas, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas crenças limitantes, mas também das nossas qualidades, os nossos conhecimentos, que temos muitos, é verdade. Mas como a gente não se prepara para isso, esse é um material novo, é uma coisa nova que Joana trouxe para nós, ou seja, preocuparmos-nos cada vez mais com o autodescobrimento. Tem um dos livros da coleção psicológica também excelente, tem exatamente este título, Autodescobrimento, uma busca interior, que é um livro também tem PDF e é maravilhoso. Ali ela dá várias dicas muito significativas, todas psicológicas, todas científicas, mas a gente pode ali, hoje tem a IA de graça, aí tu entra, se tem dificuldade num termo, numa frase, num conceito, a IA já te responde, ou pergunta para um psicólogo amigo, para um terapeuta, se alguém pode te ajudar como é que se diz, destrinchar e resumir melhor, dar um entendimento daquele conceito. Tudo isso é uma coisa nova, tá? Que está chegando. Então, nós não estamos acostumados, na realidade, a fazermos essa viagem interior. E como todos nós somos culpados, uns mais, outros menos, uns muito, outros poucos, depende do que fez no passado, depende das culpas conscientes, das culpas inconscientes, como vimos na semana passada, e é daquilo que a gente não se lembra de existências anteriores, mas ela nos atormenta pelas sensações, pelas emoções descontroladas, pelas nossas, como é que se diz, os nossos transtornos compulsivos, a nossa tristeza, a depressão que chega, os ataques de pânico, enfim, todas essas dificuldades emocionais acumuladas, tá? Então, a culpa é um grande gigante da alma, nossa, um gigante no sentido de pesar, né, de ter um peso mórbido em cima das nossas costas, da nossa cabeça. E uma das tentativas do ego de tirar a responsabilidade dele, porque o ego não se sente culpado, ou melhor, não se sente responsável nunca por nada, o ego quer gozar, ele quer curtir, ele quer experimentar experiências e cada vez mais novas e melhores experiências, e ele tem grande dificuldade de assumir as suas responsabilidades para não criar, não é, culpas atuais e futuras. Como mecanismo de defesa, ele faz o espelhamento. O espelhamento no seguinte sentido: o meu problema está no outro. Então, tudo isso que me atormenta interiormente é o outro, é a família, é o marido, é a esposa, é os filhos ingratos, é o pai que me abandonou, é a mãe que foi perversa, é a família que me tratou mal, é um educador ou um chefe que me humilhou. Então, a gente tem muito essa característica conosco, é uma característica mórbida, palavras minhas, não li na doutrina psicológica de Joana isso, mas é uma característica mórbida de sempre responsabilizar e culpar os outros. Quando a gente faz isso, esse é o ego atuando, não é o self. O self, pela psicologia de Jung, a nossa mente superior, e pela psicologia de Joana, baseada na psicologia analítica de Jung, é o nosso si profundo, né, o nosso eu superior. Então, ao invés de a gente
trabalhar, né, fazer, como eu disse lá, citei na semana passada em outras aulas, aquela técnica do Augusto Cury, o psiquiatra, terapeuta, que se a gente não faz aquela mesa redonda do nosso eu, ou seja, a gente não questiona o nosso próprio eu, vê as dificuldades que o nosso eu está enfrentando, a tendência é que a gente sempre vá apontando culpados. Não é? Então, eu sou coitadinho, eu sou desgraçado, eu sou aquele que ninguém respeita, eu sou aquele que não é valorizado pelas pessoas, eu sou aquele que é maltratado, e aí o que acontece? Eu não consigo avançar porque eu vou acumulando mais e cada vez mais culpas, ok? Então, todos esses processos, tá, vão acontecendo. Então, isso aqui é muito bom, essas dicas que ela dá, né? Então, a fuga, tá? O homem foge dos relacionamentos de qualquer natureza porque ele está, ou seja, acometido, ele está preenchido por essa culpa. Então, o que acontece? Para não brigar mais, ele evita. E aí ele vai cortando, entendeu? Relacionamentos, até que daqui a pouco a pessoa vê-se sozinha com seus problemas. Poxa, todo mundo foi culpado. Eu afastei todas as pessoas que eu achei que eram culpados dos meus problemas e das minhas mazelas. Só que aconteceram duas coisas. Uma que eu fiquei sozinho, muito solitário, e a outra coisa é que todas as mazelas continuaram comigo. E agora com a solidão piora. Então, isso é muito importante, essa dica que ela dá ali no Despertar do Espírito, porque a gente tem que se cuidar. Primeiro é o seguinte, assumir toda e qualquer responsabilidade por absolutamente tudo, sem exceção que nos acontece, por quê? Porque agora é de Joana, é uma frase dela que é magnífica, e eu tenho impregnada em mim. Todos somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém sofre por outrem, ninguém é Jesus Cristo, ninguém carrega a cruz por ninguém, e os outros não são culpados de nada das nossas mazelas e dos nossos infortúnios. A vida é sementeira, colheita, aprendizado, sementeira, colheita, aprendizado, obstáculos, dores, sofrimentos, alegrias também, felicidades, são aqueles altos e baixos, tá? Então a gente precisa assim, puxa, né? Por que está me acontecendo tal coisa? Porque determinada pessoa me fez tal coisa. Cuidar para ver se tu não está querendo cair na armadilha do espelhamento, ou seja, eu quero transferir essa culpa aqui de forma consciente para não, o outro, se ele agiu mal comigo, ok, ele não deveria. Eu acho que eu não merecia, isso até é justo e humano. Às vezes a gente pensar uma pessoa que tu convive, que tu conheça, que confia em ti, que tu acha que a pessoa que também que você confiava nela, então aí daqui a pouco a pessoa pisa na bola, tu fica chateado, é normal tu ficar chateado. E tu fica pensando, puxa, né, eu acredito que eu não merecia esse tratamento. Isso aí é outra coisa. Ok, é uma análise mesmo rasteira que tu faz, mas tem o direito. Todos nós somos humanos de ficar chateado com os outros. Agora sim, a responsabilidade do comportamento alheio é deles. Se erraram conosco, o problema é deles, o resgate é deles. Agora sim, alguma coisa aconteceu, mesmo que eu não mereça, digamos que eu não merecesse diretamente aquilo, mas ali tinha um aprendizado. Ali tem um aprendizado importante. É nesse ponto que ela coloca. Porque nem tudo a gente resgata, principalmente do mal que nós fizemos no passado, com aquelas pessoas que nós fizemos o mal. Porque muitas vezes até esses espíritos, muitos deles, graças a Deus, né, até faço o sinal da cruz aqui, muitos espíritos até nos perdoaram e avançaram. Foram viver a vida deles. Quem perdoou se libertou. Mas o débito ficou com a gente. Porque quem age é o responsável. E quem age é quem tem o débito. Ah, mas o outro perdoou. Não me livra do resgate. Não me livra do débito. É verdade que o amor cobre a multidão de pecados? É verdade. É verdade que todo o bem que eu faço apaga o mal que eu fiz? É verdade. Mas tem que fazer o bem e tem que amar para pagar o mal que fez.
entendeu? Agora, se as leis acharem, e elas são soberanas, que você precisa resgatar o fato, o que acontece? O núcleo de pessoas à tua volta pode ser outro, mas os resgates, eles são, ou seja, insubstituíveis. Tu tem que resgatar o determinado fato. Então, daqui a pouco, eu até posso acreditar, por isso que eu digo que é justo e humano isso. Pô, eu acredito que eu não merecia isso de tudo que eu fiz por essa pessoa. Tá bom, ela fez. Então, eu perdoo ela, me libero, ela agora que vai resgatar lá e vai se acertar com a lei, e eu vou tirar dali o aprendizado. O que eu tive que aprender com isso? Eu assisti milhares, olha, das 1000 é mentira, né? Acho que eu não consegui assistir 1000 palestras do Divaldo, acho que nem tem 1000 gravadas, mas centenas com toda certeza. Tá? É difícil eu pegar ali no YouTube uma palestra dele que eu não vi. E uma das coisas assim que eu vi em quase, olha, 80% delas é que sempre em todos os sofrimentos, e Emmanuel dizia isso para o Chico também, mas Joana era bem mais, o Chico já era mais, o Emmanuel com o Chico era mais severo, né? Tinha uma questão mais de severidade. Joana também, sempre ela falou muito sério com o Divaldo, ele dizia, ela sempre muito austera, né? Não severa, mas austera. Mas sempre disse para ele, não fique pensando no mal, pergunte-se o que eu tenho que aprender com isso. Esse é o eu superior, é o si profundo, é o self. E não é agora por que essa pessoa fez isso. Né? Eu não merecia, eu não isso, eu não aquilo, agora eu não quero conviver mais com ela, eu quero ela longe da minha vida. Então a gente tem que cuidar muito do nosso dia a dia e os nossos relacionamentos para não cair nessas armadilhas. Tá bem? E dando sequência, tá? As causas, tá? 2 são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra do passado, tá? A sombra escusa. O que é a sombra escusa? É a sombra escondida, camuflada do passado, escusa do passado da nossa consciência de hoje. Então, eu não tenho lembrança das vidas anteriores, mas que conscientemente eu me sinto responsável por males que haja praticado em relação ao outrem e a quem e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Então, um pai castrador, uma mãe superprotetora, que vai dizer ali para o filho, chegando, pai, tirei 8 na prova aqui de matemática, olha que maravilha, burro, imbecil, ignorante, tu tem que tirar 10. Um pai fala, já cria ali uma consciência de culpa na criança. Tá? Então, a tua obrigação é tirar 10, quem tira 8 é burro, é um ignorante, é um jumento. Então, quantos tem, assim, uma mãe castradora, ninguém vai te amar, porque tu é isso, tu é aquilo, né? Tu não vai ser amada por ninguém. Então, a gente vai incorporando essa consciência de culpa. Eu não sei se é mais fácil de trabalhar a culpa inconsciente ou a culpa consciente. Isso eu não sei. Não vi, assim, das poucas coisas que li e que pesquisei o que é mais fácil, tá? Mas são essas 2 causas. Então, aquela em que ressoa na nossa consciência um sentimento de culpa e tu não consegue identificar a causa, que pode estar em vidas anteriores, mas também pode estar ali escuso na sombra psicológica. Tu vai fazer uma terapia, uma conversa com um psiquiatra, às vezes passa por um processo de hipnose, de regressão, e está na infância. Só que aquilo ali ficou soterrado, escondido, por isso que diz ali escusa. Essas são as 2 causas de culpa, não é? As causas estão aí. Como nós falamos na aula passada, em quase todas as obras da Joana tem disso, nós temos que buscar não a cura é digno buscar dos nossos males, mas nós temos que buscar a autocura, porque também na sombra psicológica há todos os potenciais e ferramentas, assim como os males de outras vidas, há todo um arcabouço de potenciais, de ferramentas, de valores, de sentimentos, também escondidos e escusos nessa sombra psicológica. E a gente só consegue acessar isso fazendo essa conversa e esse mergulho interior, fazendo essa mesa redonda do eu.
que é um exercício lá do livro da inteligência emocional do Augusto Curry. Sente com o seu eu superior e converse com ele. Por que está me acontecendo isso? Por que eu tomo uma decisão errada sempre porque ela está presa a determinada crença ou valor? Por que eu não consigo lidar bem com determinada sensação? Da onde que vem, será, esse sentimento de culpa? É da infância? Eu não me lembro. Será que é de vida passada? Eu acredito nisso, eu sei que eu sou espírita. Fazer essa mesa redonda, tentar buscar as suas respostas, fazer além do mergulho íntimo e a sua conversa interior, o processo de interiorização pela meditação. Fechar os olhos, ficar ali alguns minutos, só concentrado na sua respiração, deixar os pensamentos soltos, prestar atenção no que está vindo na intuição, do que está vindo nos pensamentos, sem nenhum julgamento, não é sem nenhuma análise pré-concebida, nada. Depois pode ter até uma folhinha, um caderninho do lado, anotar essas observações, essas intuições, porque elas podem serem complementadas em novas experiências meditativas. São técnicas para autocura. E tem também, isso aqui, puxa, eu estou vendo que é uma bronca grande, eu não consigo sozinho. Bom, meu amigo, então terapia, tá? Então terapia hoje está disponível para quem tem recurso e para quem não tem recurso. Tá? Qualquer um pode fazer terapia. Tem vários lugares aí, eu conheço 3, 4, muito bons que fazem terapia de graça, se a gente não puder pagar. Ou alguns tu retribui com trabalho voluntário. Mas eu sou espírita, eu vou conversar lá com o orientador no atendimento fraterno. Perfeito. Tem muitos orientadores, até no atendimento fraterno, que até são psicólogos, não é em atividade, outros aposentados. Se não consegue sozinho, vai trabalhar pela catarse, através da conversa, a exposição das tuas vivências, porque o terapeuta ele tem toda a técnica, todo o preparo, toda a possibilidade de te auxiliar, aí botando para fora, te fazendo as perguntas certas. O segredo são as perguntas, a gente sabe disso, mas nem sempre a gente tem a capacidade intuitiva de fazermos para nós as perguntas corretas. E aí o que acontece? Então, buscar uma ajuda externa para que alguém de fora consiga, né, ir nos puxando, nos pegando pela mão e fazendo, durante as sessões de terapia, as perguntas corretas, as perguntas mais certeiras, para que a gente consiga fazer, então, a exposição dessas dificuldades, colocar, não é, em pratos limpos, todo esse processo tão importante, não é, que a terapia faz em trabalharmos aí as nossas culpas, ela sendo consciente ou inconsciente. Tá dando para entender aí? Não deu cortes no áudio, nada? Ok. Seguimos então, tá? Hoje a gente consegue terminar. Deixa eu ver aqui. Estamos nas causas, né? Normalmente exige-se, diz Joana agora em outra obra, Conflitos Existenciais, que o educando seja parcial e adulador. O educando é aquele que está aprendendo, concordando com as ideias dos adultos, pais e educadores, tá? Que estabelecem os parâmetros da sua conduta sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão de existência humana em desenvolvimento, informação. Então, essa aqui é aquela educação que vai impondo regras além do limite, vai impondo valores além do limite, vai cortando a espontaneidade do educando, da criança, quando ela fala aqui educando, e tem ali o menino ali em lágrimas, da criança, a gente vai cortando, a gente vai podando as asas e faz com que cresça aí um adulto atormentado, com culpas, podado. É como se a gente fosse, fazendo por analogia, nessa exposição aqui dela, da mentora, um corte de asas, né? Então, a gente reprime, por assim dizer, ou castra as iniciativas, a espontaneidade. Então, a criança, ok, ela tem que respeitar, ela tem que saber que ela é criança, o adulto tem que se agachar na mesma altura e conversar com ela tete a tete, olhando no olho,
com muito carinho, com muito amor, mas sendo não repressivo, mas austero, né, e franco, muito franco quando tem que ser, mas, ou seja, jamais cortar a espontaneidade da criança, né? E por vezes a criança falar alguma coisa que é uma bobagem muito grande, até daqui a pouco um palavrão, uma ofensa ou fim, mas que muitas vezes sai também da criança de espontâneo. Isso por quê? Porque ela viu um adulto fazendo. A criança, ela copia modelos. Então, daqui a pouco a criança fala um palavrão, vai lá um adulto e dá um tapa na boca. É um processo de castração e de repressão. Puxa, mas eu falei, sei lá, merda, porque eu vi um adulto falando. Ela não sabia aquilo, a criança não está lendo livros e obras que falem dessas coisas. Então, a gente, olha, né, agacha-se ali e fala, olha, escutou, é um palavrão, enfim, a gente não pode falar isso, A por B por C mais D, mas calma, vamos devagar aí com o andor. Jamais castrar, não é? Sendo parcial, como educadores, como pais, enfim, cortar, né? E castrar a espontaneidade da criança. Corrige quando tem que corrigir, mas deixa a criança ser espontânea. É o que Joana fala aqui em Conflitos Existenciais. E segue, ó. Precipita-lhe a fase do desenvolvimento adulto, com expressões pieguistas, nas quais se afirma já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, inculcando-lhes condutas extravagantes, sem que deixem de ser realmente crianças. Isso é uma coisa muito abordada e trabalhada hoje por diversos educadores, e eu vejo também e testemunho isso nos meus relacionamentos, assim, relacionamentos de amigos, de conhecidos, que têm filhos que já foram ou são crianças, assim como o meu já foi criança e hoje tem 18 anos, e eles querem a chamada, o termo é meio esquisito, mas é assim mesmo, é a adultilização infantil, não é? Então, ou seja, querer que a criança seja um adulto antes do tempo. Isso também é uma castração, isso também é um processo de cortar a espontaneidade. Não, criança tem que ser espontânea, mas ela tem que ser criança. Então, tem coisas que é para criança e tem coisas que não é para criança. Tá? Não é. Então, vocês querem ver, por exemplo, que eu falo com diversos amigos e eles dizem para mim que tem dificuldade. E quando eu estou falando criança, é criança. Criança é, segundo ali o termo sociológico e psicológico que eu li, é de 11 anos para baixo. 12, começa a pré-adolescência. O que eu li, isso, quando mudar, e se alguém souber que isso mudou aí as faixas e eu não li, alguém pode até me avisar e me corrigir. Então, 11 anos para baixo é criança. Então, por exemplo, 11 anos, 10 anos, 9 anos, não é para estar em mídia social. Isso é uma opinião minha, pessoal. Não é para estar em TikTok, fazendo dancinha. Isso é uma coisa que não é para criança, entendeu? Essas redes têm muitas coisas que são perversas ali que eles olham. Já é uma tragédia. E, de novo, aqui tira a Joana, tá? Para não colocar besteiras minhas na boca de uma extraordinária mentora como é a Joana de Ângeles. Então, criança tem que ser criança. Então, assim, criança não tem que ter internet e criança não tem que estar no celular. Entendeu? Então, eu fui dar um celular para o meu filho, para quando ele foi viajar na escola e tal, com 13 para 14 anos. Então, criança 9, 10 anos, 8 anos na escola, tem idade com celular na bolsa, a professora tem que cuidar para desligar, enfim, isso é um absurdo. E isso é um processo, e de outros que a gente poderia citar exemplos também, de adultilização da criança. A criança tem ali uma página no TikTok que faz danças, não sei o quê. Não é coisa para criança. Isso. Não é. E expressar essas imposições aqui, quando a mentora cita, não, ela pode porque já é mocinha. Isso aí nem parece uma criança, olha ali, tem 10 anos, mas a cabeça é o dobro da idade. Já tem cabeça de adulto. O que a criança vai pensar, gente? Olha, tá bem, a bobagem que eu fazer tá liberada, eu sou adulto.
E a criança ela é inteligente, muito mais que nós, ela presta atenção nessas coisas. É a forma que ela compreende. Se alguém diz para ela, não, tu já é moço, né? Tem que se comportar e tal. Não. Deixa a criança ser espontânea e às vezes nem se comportar. A gente pode até, ou seja, pegar pelo braço, olha, né? Tá exagerando, mas a espontaneidade da criança ela tem que ter e não adultilizar. Porque daqui a pouco o que acontece com eles? Pode tudo. Aí chegar na escola com celular, com TikTok, faz o bullying da coleguinha, no coleguinho, com o colega também, tira foto, faz vídeo, troca a cabeça lá na IA, pornografia e não sei o quê. E isso aí, gente, é impressionante, as crianças estão fazendo. E quem são os culpados maiores, quem são os responsáveis? É os pais, os educadores. Por que as escolas não proíbem isso e não cortam? E principalmente as escolas particulares? Porque elas vivem da mensalidade, é óbvio. Então, não, o meu filho tem 10 anos, mas vai ter o celular na bolsa. Se precisar alguma emergência e eu precisar falar com ele, eu vou falar, não precisa, a escola tem telefone. Isso aí, na realidade, é uma perturbação. É um pai, uma mãe, um educador, uma família que são perturbados. Se a criança está no colégio, o colégio é pago, tem toda a segurança, aconteceu alguma coisa, vai te ligar. O meu filho, me lembro, na infância dele, teve 3 eventos no colégio. Quase furou um olho, cortou a cabeça, cortou a testa. Eles me ligaram, o guri tá aqui. Uma vez levaram-nos no médico, eu fui e encontrei lá. Essas coisas acontecem, eu não precisei de telefone. Ele era criança, estava correndo no pátio, caiu. Uma hora bateu com a cabeça no portão, tomou 4 pontos no supercílio, um guri. Então, assim, claro, a gente fica aflito, sai correndo, ali na hora do teu trabalho, o que ia adiantar? O celular na bolsa, a criança estatelada no chão, chorando, com o supercílio cortado e sangrando, não vai adiantar de nada. Entendeu? Então as pessoas ligam, há todo um processo. Quando não tem, olha, vai estar num lugar lá que não tenha telefone, aí eu preciso, alguma urgência, liguem e me liguem, ok, acredito que possa ter exceções, entendeu? Mas não é o que vem acontecendo. Cada vez mais as nossas crianças estão sendo adultirizadas, é uma tragédia. E eu converso com amigos, converso não com conhecidos, tá? Conhecidos eu só olho, mas com amigos assim mais íntimos que eu tenho, eu já conversei e até ficaram bravos comigo. Ah, fala isso porque a filha não é tua. Se fosse tua, queria ver como é que tu... E aí a minha tese para eles é a seguinte, né? Não é de Joana, é do Paulo Ratti, que eu digo, meu amigo, quantos anos a fulana tem? Ah, tem 11 anos. Então eu vou te dizer uma coisa, como agora pensamento filosófico. Se tu não ganhar uma vez ou duas de uma criança de 11 anos, tu não vai ganhar nunca. Nada na vida e nem de ninguém. A gente não pode perder no intelecto, na ação e atitude para uma criança. Não pode. Nunca perder. Porque senão tu não vai ganhar de ninguém. E os caras ficam bravos. Já me aconteceu. Se tu não ganha de uma criança de 11 anos, cara, tu não ganha de ninguém. A tua vida tá completamente fora do parâmetro. Então, são coisas que a gente precisa analisar. É mais fácil, eu sei o que é isso também. É uma coisa inconsciente. Ah, tem um monte de coisa para fazer, tem que responder o WhatsApp, tem que trabalhar, porque está todo mundo louco, trabalhando em casa, todo mundo é a grande maioria profissional liberal, como eu, prestador de serviço, então eu vou sair daqui, agora tem uns 10h30 ali para passar e conferir uma planilha, vou dormir meia-noite depois dessa aula. Eu sei que é assim, não, vou fazer. Deixa, tá lá, deixa lá, tá fazendo as dancinhas no TikTok, tá não sei o que, tá isso e aquilo, não me incomoda. É isso, mas a gente tá fugindo da responsabilidade. E isso vai causar problema para eles lá na frente. E, em consequência, se a gente tiver velho e convivendo com eles, para nós também, porque são crianças adultilizadas, vão ser adultos culpados, atormentados, doentes da emoção, muitas vezes em transtornos graves que terão que ser tratados pelas drogas psiquiátricas. A escolha é de cada um, tá? Mas a gente precisa ter muita consciência disso, o que estamos fazendo aí com essa gurizada. Funcionamento, ato equivocado. O remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem
para conveniente reparação. Eu falei isso aqui já, ó. Então, ou seja, eu errei. Não importa se foi agora ou se foi anteriormente. Vamos dizer que a pessoa até me perdoou, tá? Eu fiquei com remorso, eu ressenti, mas não teve a reparação. Então, o que acontece com esse remorso? Principalmente os das existências anteriores, principalmente quando eu digo é mais de 90%, são os inconscientes, ou da nossa infância lá, que a gente reprimiu e está escondido, está escuso na sombra, ou de existências anteriores que a gente não lembra mesmo. A gente nasce com o esquecimento do passado. É aquele que eu digo, a pessoa que sente uma sensação de culpa terrível e ela não acha a causa. Nunca. E ela já foi até tratar, fez terapia e não consegue encontrar a causa. E aí que entra o grande benefício da doutrina espírita. É porque a tese doutrinária do espírito imortal e mais uma jornada evolutiva afirma, não é nem dizer, afirma que a causa está em vidas anteriores. Que ficou o remorso lá, esculpido, estratificado como sentimento de culpa no inconsciente profundo e não teve a reparação. Eu até me arrependi e ressenti aquilo, mas criou uma culpa e não teve a reparação conveniente. Então, isso é transferido, tá? Quando eu falo inconsciente profundo, são os arquivos, ó, transferido para os arquivos do espírito, o conflito de culpa. Então, o que acontece? O espírito renasce, gente. E aí, no próximo corpo, mais cedo ou mais tarde, ou seja, esse vulcão entra em erupção, esses arquivos inconscientes, não de lembrança inconsciente, como que esses arquivos inconscientes de culpa e outros transtornos ebulem, como é que se diz, entram em erupção para fora, através das nossas sensações, das más sensações. Então eu começo a me sentir mal, culpado, ressentido, baixa autoestima, não merecedor das coisas. Então a culpa vai fazendo essa taia, ela é um gigante da alma que vai nos pesando. Então é aquela culpa estratificada anteriormente. E sempre lembrando que é bom relembrar. Não lembro o que eu fiz e tenho essa culpa. O que eu preciso fazer? Uma coisa eu já disse, buscar ajuda se a gente não consegue sozinho. E é muito difícil a gente tratar e conseguir isso sozinho. E segundo, só fazer o bem. Daqui para frente. Todo bem que fizermos vai sobrepor e apagar e eliminar o mal que fizemos, independente de quem seja. E se os conflitos, as dificuldades de relacionamento, as frustrações, as traições das pessoas, enfim, estão chegando, é porque a gente tem um aprendizado com aquilo e faz parte também da terapêutica das leis soberanas para a nossa terapêutica de autocura. Então, as leis vão nos colocar em processos, já chega na família que a gente está, na cidade que a gente está, no país, no lugar que nós vivemos, no emprego que a gente vai, com as pessoas que a gente se relaciona e tem intimidade, seja de foro íntimo, sexual ou de amizade, ou seja, as leis soberanas, através da lei do magnetismo, aonde as leis soberanas e o pensamento de Deus opera, vai conectando todas essas vibrações, todos esses clichês, né? A teoria dos clichês astrais. E a gente vai sendo atraído e atraindo pessoas, situações. Então, assim, tá duro, é porque tem um aprendizado ali. É enfrentar, lutar, não desanimar nunca, buscar ajuda sempre, fazer o tratamento correto, se for indicado, e amar. Amar, 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 servir, servir, servir cada vez mais. Se eu estou tendo uma vida que não é aquela vida excelente, com menos problemas, sem problema não existe, mas com bem menos problemas que eu tenho hoje, é porque eu não sou merecedor, como eu sou herdeiro próprio, todos somos herdeiros de nós mesmos, Joana nos informa, então, ou seja, isso que está me acontecendo hoje, todos esses sofrimentos, empecilhos, obstáculos, desafios, dificuldades, estão aqui para o meu enfrentamento, para eu criar resiliência, para eu fortalecer a minha fé, para eu buscar conhecimento
para que eu possa ascender. E independente de tudo isso, não é? Às vezes a pessoa fica focada nos problemas, mas tem aquela terapêutica bem básica que todos vocês já escutaram falar. Ah, tô com um problemão, tá? Sempre se questionar. Existe problema pior que esse que outros estão enfrentando? É claro, sempre tem. Então, se o nosso problema não é o maior, não está longe de ser o maior, mas longe, longe, quilômetros, milênios à frente. Então, bom, vamos lutar, então, e buscar toda ajuda. E, independente de toda a luta, de todo o tempo, de todo o aprendizado, amar e servir, servir e amar. Porque é isso também, e principalmente, que vai limpar. Por isso que o postulado evangélico é muito claro. Fora da caridade, não há salvação. E não há mesmo salvação. Tranquilo? Dúvidas até aqui, não? Se eu só ligar meu cabo aqui, e a minha bateria já deu creu. Vamos lá, ligeirinho para acabar, estamos 21h17, tá? Então tá aí, esse é o ato equivocado funcionamento. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. E o que é a raiva? Não sei se vocês já sabiam, ego ferido. Então, ferir o ego, pisou no nosso calo lá, como dizia a baiana, eu me enfureço e parto para cima. O que é raiva? O ego ferido. E por que eu tenho raiva? Quantas pessoas, né? Eu já atendi, olha, dúzias de pessoas na minha frente. Ah, eu preciso fazer um tratamento para raiva. Ah, eu tenho isso de raiva. Ah, porque é raiva. A raiva é um processo, é um efeito de um processo de culpa inconsciente de um mal que se fez. Então não tem escapatória. É a gente com a gente. Nós é que somos os culpados e os responsáveis. E se pisar no nosso calo, pode até ficar com raiva, ok? Também é humano. É uma emoção que brota do inconsciente para a consciência. Mas deixa a raiva se diluir de forma natural, porque ela dura muito pouco. Ela arrepia lá o fio do cabelo, mas depois começa a descer e acalma, e a gente respira, dá uma caminhada, né? Bota o pé na areia, numa grama, faz uma prece, conta até 10, até 100, até 1000. A raiva passa, liga para alguém, xinga o marido, aquelas que tiverem, né? Já que tem só mulheres aqui hoje, né? Então, há vários exercícios aí para a gente fazer para a raiva. E não agrida, né? Porque se agredir os outros é pior. Então, esse aqui é muito importante. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo. Ah, mas eu não tenho raiva de mim mesmo. Tem, porque se tem essa culpa grande te atormentando, é porque tu tem uma raiva lá dentro. Só que é uma emoção que está inconsciente. Às vezes ela desperta e sai para fora porque pisam no teu calo. Mas o problema é você entrar aí dentro e resolver isso, ou buscar ajuda se ainda não conseguiu efetivamente, tá? Definição, compreensão de que se violou um princípio ético ou moral, definição de culpa, né? Combinada com um sentimento de desclassificação pessoal resultante dessa violação. Resumindo, isso é o seguinte, né? De forma consciente, ou seja, de forma que nós compreendamos quando a gente viola alguma regra e faz mal para alguém, começa um processo de desclassificação pessoal, automática, né? É uma plantinha venenosa que nós vamos regando. O que é isso, um processo, um sentimento de desclassificação pessoal? É tu ir baixando a tua autoestima. Tu vai perdendo o teu senso crítico, baixando a tua autoestima e vai afirmando de forma quase subconsciente para você mesmo que não é merecedor porque cometeu tal e tal determinado ato. Também temos que prestar atenção aqui à grande terapêutica de Joana, cara, errou auto-perdão.
Se dá para se desculpar porque as pessoas estão próximas, desculpa. Se elas não aceitarem, problema delas. Você segue a sua vida. Se não aceitar, se as pessoas não estão mais com você, estou falando aqui dos erros que a gente tem consciência dessa vida, obviamente. Então a gente ora, pede perdão a Deus, se não tem mais condições de pedir perdão para essas pessoas, e faz o bem, trabalha, serve, ama, espera, roga, confia, mas não deixar-se jamais se envolver por esse pessimismo e começar esse processo, esse sentimento de autodesclassificação. Jamais, tá certo? Definição da culpa: emoção penosa de autorrejeição e desajuste social, resultante de um conflito entre impulso, desejo ou fantasia e essas normas sociais e individuais que violamos, dominado pela função inconsciente de controle desempenhada pelo superego. Tá? Então, eu já falei aqui diversas vezes, é uma emoção penosa, pesada, é um gigante da alma, ela é resultante aqui desses conflitos, desses impulsos, desses desejos, desse sentimento reprimido que muitas vezes a gente não consegue colocar para fora, desse ego ferido que traz a raiva, ela é tudo isso, tá? Tem a culpa terapêutica também, que ela fala no Despertar do Espírito, tá? Evita que o paciente se lhe agarre, transformando-a em necessidade de reparação do delito, assim derrapando em situação patológica. Trata-se apenas de uma conscientização de conduta com vistas à vigilância emocional e racional dos futuros cometimentos. Então, já comentei com vocês, tá? Agora há pouco. É isso. Estou consciente, então tá, a culpa está aqui. Então, é um processo terapêutico. Vamos lá, sei o que eu errei, vou lá pedir desculpa para as pessoas não estão mais aqui, vou pedir desculpa para Deus e vou me policiar cada vez mais para não errar mais e fazer o máximo de bem que eu puder para outras pessoas, outros irmãos e para mim mesmo. Aplicar também a mim mesmo o processo de auto-perdão, que é muito importante, tá? Então, a racionalização do ato, ou seja, a racionalização, ela fala o que é isso que eu digo da conversa interior, a mesa do eu lá do Cury, ó. A racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz, sem punição. Então fez, cara, sem tortura. Vamos reparar, nem justificativa doentia, mas simplesmente digestão psicológica do mesmo. Então tem que engolir o sapo e digerir. Vamos lá, é meu. Errei, dei lá uma gauchada, vamos embora, levanta a cabeça, roda a baiana e dá a volta por cima. Tá? Após o auto-perdão, então aqui, ó, racionalizou que foi mal o que tu fez, auto-perdão. Puxa, eu sou um ser humano, mereço também o auto-perdão. Surgem os valores da reabilitação, que facultam o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado, o ato escuso praticado. Mas aqui, né, um arrependimento sem ressentimento. Tu já te auto-perdoou. Então, um processo diferente, né? Esse aqui é terapêutico, tá certo? A intolerância para com as atitudes tidas como imorais ou sujas é sempre resultado de conflito naquele que assume a postura de vigilante das virtudes e preservador dos denominados bons costumes ou convenientes condutas que servem a determinados interesses, nem sempre estruturados na dignidade e no bem comum. Esse aqui é o julgador, tá? É o homem de bem, aquele que vocês conhecem bem. Então, o homem de bem, ele julga a conduta dos outros, sendo que ele pode tudo. Então, afastem-se sempre desse tipo de pessoas, tá? Elas não são boas conselheiras. Então, você errou, não tem que divulgar para os outros. Você tem que reparar com as pessoas que você errou, se elas estão em estrada com você. E para ti, com você mesmo, é auto-perdão. Tá? Ah, mas o outro lá está me criticando, está me julgando. Problema dele, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho que guardar o lixo do julgamento dele na minha emoção. Então, isso aí jamais, tá? Então, aqui, cuidado com esses falsos profetas, ó, eles estão aqui, tá? O hábito saudável de aceitar-se como se encontra libera da autocrítica recriminatória
portanto, punitiva, tá? Então, gente, é óbvio, a gente erra, errou sempre, vai errar de novo, mas às vezes a gente acerta também, não é? Não é só uma vida de erros, a gente acerta, a gente estuda, a gente melhora, a gente pede desculpa, a gente fica com raiva, a gente ressente, mas depois melhora. É o autopoliciamento, é essa conversa interior, essa mesa redonda do eu, né? Tá em dificuldade, tá com dúvida, tá ressentido, tá magoado, tá chateado, para tudo e converse com você mesmo. Ah, mas eu quero conversar com alguém. Legal. Então busca alguém competente, né? Não esses falsos profetas, homens de bem que eu coloquei ali, que só vão te julgar, só vão te dar opinião furada, só vão te criticar. Esses não. Então procure uma ajuda profissional, competente. É isso, tá bem? Ai, cansei. Mas passou rápido, né? 21h27. Deixo aberto aí para comentários de vocês ou experiências para quem quiser falar. Acho que nem todos estavam na aula passada, né? Mas tem ali gravado, essa está sendo gravada também. Amanhã eu já publico ali no canal do YouTube, essa aí para quem não teve a possibilidade de participar dos nossos encontros. Foi um encontro de transtornos psiquiátricos e sua terapêutica. Essa é a sexta e última aula. Foram 6 encontros. Está tudo lá gravado com a aula tal, número 1, 2, 3. Essa é a sexta. Alguém quer falar? Entenderam aí bem aí os processos de culpa? Ninguém? Comentários vocês podem fazer, criticar também, né? Podem me xingar, pode elogiar. Pode falar, Maria. Não só ali aquela... É um comentário, nem é uma observação. É importante ter os comentários. A Maria é psicóloga, para quem não sabe. Então, vocês psicólogos ajudam muito aí, porque eu sou apenas leitor. Essa questão da Utilização das crianças, né? É uma das principais causas, entre as principais, né? Que já entre as crianças cresce o número de suicídios, tendência suicida. Claro, porque e isso é muito lógico. Eu esqueci de falar isso, ainda bem que tu lembrou. Muito apropriado o teu comentário. Isso é muito lógico. Porque o que acontece? Se dizem para mim que eu sou adulto, sendo criança, eu vou começar a agir como adulto. Eu agindo como adulto, eu vou começar a receber o retorno de problemas dos adultos, não sabendo lidar com esses problemas dos adultos, porque eu sou criança, eu me mato. Então é assim, é 1 mais 1 dá 2, é quase uma fórmula matemática. Como é que uma criança vai lidar com uma consequência de um ato que gerou um problema adulto? E por que ela cometeu aquele ato? Porque disseram para ela que ela já era mocinha, adulto, que a cabeça dela é cabeça de adulto, tem mais tantos anos na frente. E é muito triste, assim, porque os sinais de alerta vêm, é o que tu colocaste, os responsáveis. Essa questão de um mês, nem um mês, uns 20 dias, chegou um caso até próximo de uma criança, a avó, que era pedindo desesperada ajuda de tudo quanto é jeito, porque a criança, imagina, 8 anos, ela não sabia por que ela estava viva. E é um caso bem assim, bem típico dentro do escopo que tu trouxeste. Bom, foi só um comentário assim da importância também de falar, de clarear isso tudo. Eu acho que tem uma importância muito grande alertar isso tudo aí para os adultos, né, para fazer a nossa parte aí. Tá? É isso aí. Bravo. Legal. Mais alguém? Obrigado, Maria. Não? Então tá bem. Então, agradecemos ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, guias, protetores, todos os amigos espirituais, aqueles que nos acompanham, nos acompanharam hoje, nos protegem, velam por todos nós. Muito obrigado, Pai, pelo amparo, pelo carinho. Em especial, agradeço nessas 6 aulas o Espírito Joana de Ângeles,
Manuel Filomeno de Miranda, os organizadores dessa obra aí psicológica, o médium querido, nosso pai espiritual de todos nós espíritas, Divaldo Pereira Franco, já lá com certeza abraçado ao Cristo no plano espiritual, porque é muito merecedor, com seus amigos, o Chico, Dr. Bezerra, tantos que ele ajudou, tantos que o ajudaram. Muito obrigado, Pai, que possamos estar sempre firmes e fortes aqui, aprendendo, evoluindo, tombando, que vamos tombar muito ainda. Hoje, daqui para frente, nas próximas existências, somos ainda muito inferiores, mas com seu apoio, com agora a luz da doutrina espírita, como tocha a iluminar o nosso caminho, presa na nossa mão, que a gente não larga mais, agora o caminho fica muito mais fácil, porque a gente tem uma luz e consegue desviar aí dos escolhos, das pedras. Muito obrigado. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo e mestre Jesus, uma boa noite para todos. Obrigado, prezados. Muita luz e muita paz. Até a semana que vem, às 8 horas, se Deus quiser. Graças a Deus. Beijo no coração. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite aí, turma. Boa noite, pessoal. Boa noite.